Fala fera, ou falem feras, estou de volta mais uma vez nessa quinta-feira, ligado e conectado aqui no Fala Fera, isso mesmo, canal criado para você, que como eu, nós, gostamos, amamos o nosso Goiás Esporte Clube. E aí, fera, você já fez inscrição no canal? Se não fez, faça a sua inscrição, tá? Ative o sininho para ser informado, notificado de vídeo novo aqui no Fala Fera. Dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo e também manda bala aí, fera, no seu comentário, nome, sobrenome, o bairro, o país, a sua profissão, a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário é muito bem-vindo aqui no Fala Fera. E aí, o querido Nilton Carvalho, barbeiro lá no Santa Genoveva, O Nilton Carvalho pediu para eu ler passagem bíblica, Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Palavras do Senhor, Tiago 4,17, Nilton Carvalho, barbeiro, nota 1000 no Santa Genoveva. Obrigado, fera. Fera, já falei, manda aí o seu telefone no comentário da barbearia. Vou agendar um horário com você aí, fera. Grande Nilton Carvalho. E aí, pessoal, em nome da Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, a gigante Center Pisos, ela cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência, tá certo? E lá você compra tudo em 12 vezes, sem entrada, sem juros, na nossa Center Pisos. E em nome dela, vamos aqui, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, tá? Um abraço ao Renan, que mora lá em Barrolândia, na Bahia, ao José Divino, que é motorista lá na Gameleira, ao perfil Lu e Edu, 2 pelo Goiás, 2 pelo Goiás, o perfil, a Lu e o Edu. Um abraço também ao Nelson Rodrigues em Itaberaí, ao Fernando Paiva, ao Sebastião Araújo em Iporá, ao Adenilson Nunes em Pontalina, ao Messias Israel em Bonfinópolis. Um outro abraço ao José Cláudio Melo em Itapetininga, São Paulo, ao André Pinheiro, ao Hélio Afonso no Jardim Goiás, ao Divino Moisés na Fazenda São Mateus em Piracanjuba, ao Joaquim José, ele que doou uma cadeira lá quando foram construídas, aquelas cadeiras novas do estádio Ale Pinheiro, ele que mora lá em Monte Claros, Minas Gerais. Joaquim José, eu também doei uma cadeira naquela campanha que o Goiás lançou. Um abraço ao Wilson Júnior, ao Osmar Souza em Trindade, ao Paulo da Costa, pediu um abraço ao tio dele, que é o tio Santino. O Paulo da Costa, o tio Santino, ele é irmão do seu Goiás, seu pai, do inesquecível seu Goiás, ou ele é irmão da sua mãe, o tio Santino do Paulo da Costa. Um abraço ao Gilberto Barros, que está lá na fazenda Capão da Irara. Capão da Irara, a fazenda em Chapadão do Céu. Grande Gilberto Barros. Tá mal, hein, fera? E aí, galera, vamos começar aqui as informações desse vídeo no Fala Fera. A primeira, envolvendo a base. Eu conversei hoje com o diretor da base Goiás, o gestor da base, o Richard Vieira, bate-papo nota 1000. Conversamos sobre vários assuntos relacionados à base, E aí amanhã tem uma reunião importantíssima de clubes do Brasil, as federações do Brasil, claro, com a CBF. Uma reunião importantíssima, onde o calendário da base será definido totalmente para a temporada desse ano, Então amanhã essa reunião chama a atenção envolvendo as bases, por todo o Brasil, por todo o futebol nacional. Fera, com relação ao profissional, hoje pela manhã nós tivemos coletiva, onde o diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, apresentou o meia Vitinho e depois ele atendeu a imprensa. Eu vou trazer aqui as colocações que eu fiz ao Andrino e depois dele eu voltarei com mais informações do Goiás. Colocações importantes com relação ao clássico domingo no Serra entre Vila Nova e Goiás e também respostas hiper interessantes do Lucas Andrino, aqui no Fala Fera. E o jogo é no Serra, você esteve no Serra. O que você achou das condições do Serra Dourado e o Goiás vai treinar lá? Bom dia, André. Eu tive sim no Serra, fui fazer uma visita técnica.
perto de tudo que eu ouvi, eu encontrei um gramado relativamente bom, né? Eu acho que não sei em condições de chuva, né? É a única coisa que me preocupa, mas encontrei sim o Serra, o gramado bem cuidado, o gramado firme, que é uma coisa que eu tinha assistido o jogo, né, do nosso adversário contra o Flamengo, e eu acho que isso me preocupou, ficou na minha cabeça aquela imagem, né? Por isso eu fiz questão de ir lá. E então, hoje eu encontrei um gramado muito melhor do que aquilo que nós tínhamos visto no ano passado. Acho que o Serra está em condições de receber, sim, esse clássico. Nós decidimos internamente não ir até o Serra para fazer um reconhecimento de gramado, né? Acho que nós conversamos internamente, conversamos com o elenco também. Não há necessidade, o tempo é muito curto que disponibilizaram também. A gente agradece, né? Eu particularmente, eu mesmo que falei com o pessoal que cuida, né? Agradeço demais a atenção, eles foram muito solícitos, né? Até porque o nosso adversário treinou lá, mas a gente tem a preferência de ganhar um dia de treinamento mais importante aqui dentro do CT, com mais tempo, com uma preparação que já estava sendo feita, né? Então a gente, na verdade, decidiu em não ir para o Serra. Essa é a decisão. E a sua outra pergunta foi? Não tem favorito num clássico como esse. O que o Goiás hoje entende é o tamanho do jogo, é o tamanho da importância, né, tendo em vista o que aconteceu em 2024. Né, e como eu disse já em outra oportunidade, é uma guerra esse jogo e ele tem que ser encarado como uma guerra. Nós estamos indo lá para buscar os nossos 3 pontos e dar continuidade àquilo que a gente vem. Sua resposta, para mim, eu peguei algo nas entrelinhas. Qual foi o tempo que a direção do Serra liberou para o Goiás e qual foi o tempo liberado para o Vila treinar no Serra? Bom, André, vou começar pela última. Tá? O tempo liberado, a priori, foi de 15 minutos. 15 minutos, mas eu conversei bastante internamente, disse que 15 minutos seria inviável, né? E abriram uma exceção, porque para o Vila também foi aberto, se eu não me engano. A gente não tem os números exatos de minutagem que o nosso adversário ficou lá dentro, mas a gente sabe muito bem que não foram 15, foram 20, 30, mas essa não é a questão. O pessoal da secretaria que cuida do estádio não se opôs se tivesse que ter mais algum adicional de tempo. A questão é que inviabiliza mesmo o nosso treinamento, a logística, nós perderíamos uma sessão de treino, né? Isso que a gente zela muito, é por isso, pelo trabalho, por tudo aquilo que vem sendo planejado. Então a nossa ideia de não ir para o Serra não foi por causa da questão de minutos, nada disso. A secretaria foi muito solícita, desde da minha primeira ligação, né? Tanto a Federação também Goiana, o Pita, conversei com ele na noite do jogo contra a Jataiense, um pouquinho antes encontrei com ele, já bati um papo com ele sobre isso, e ele também de prontidão, não, se o Vila treinou lá, vocês também vão treinar, fiquem tranquilos. Então isso não foi uma decisão nossa mesmo, técnica, tá? E a primeira arbitragem, o nosso desejo é que, eu não vou nem entrar em nomes, se é o Wilton, se é o Caio, se é que for um outro, a gente só deseja que seja um árbitro que esteja pronto para um jogo desse tamanho, né, para que não haja interferências, deixe que o espetáculo aconteça, né? O árbitro num jogo desse tamanho, ele é de suma importância, né? Ele é quem vai ditar talvez o ritmo desse jogo, né? Se vai ser um jogo mais pausado, se vai ser um jogo mais corrido. O clássico é uma coisa que tem suas peculiaridades, né? Tomara que a federação decida por um árbitro capacitado, seja ele quem for. Eu, nesses primeiros jogos do Goiano, eu tenho gostado do que eu tenho visto, tá? Eu não tenho visto, pelo menos os nossos jogos, eu não tenho visto, erros acontecem, são seres humanos, faz parte, mas eu não tenho visto más arbitragens, pelo menos nos nossos jogos. Gostei do que eu vi até aqui. É um tema bem difícil de falar, bem delicado, mas que o árbitro que apite esse jogo do domingo esteja muito preparado, num dia iluminado,
com muita tranquilidade para tocar um clássico nervoso dessa forma e que as coisas deem certo e que vença aquele que mereça. Muito bem, aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, aqui no Fala Fera, galera, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, tá? Fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova, lá tem churrasco, carne grelhada, vários tipos de peixes, cada um mais delicioso que o outro, tem frutos do mar também. Né? Parabéns a Lídio Fauzi e a Lídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos que dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, galera, o Andrino colocou aí, não existe favorito para o clássico domingo entre Vila Nova e Goiás, né, sobre a questão da arbitragem. Deixou totalmente, né, a Federação Goiana à vontade para escalar o árbitro, entende que a FGF vai escalar um árbitro competente para apitar esse clássico entre Vila Nova e Goiás. E aí, sobre a questão de treinar ou não no estádio Serra Dourada. Ele confirmou a informação que eu trouxe, né? Ele esteve lá na semana passada com o Eduardo Pinheiro, olhando o gramado, o vestiário e por aí vai. Então o Andrino elogiou, né, o gramado do Serra, né? Elogiou, tá um gramado bom do Serra, só a questão da drenagem, chuva. Ele não pôde responder, porque quando estava lá não estava chovendo, para ele comentar a drenagem do Serra, como está no momento, mas elogiou o gramado sim, de uma forma geral, tá? E aí o Lucas Andrino revelou que, de fato, confirmou outra informação minha, né? O Goiás solicitou para a direção do Serra, para poder treinar no Serra, e aí o Goiás decidiu em não treinar. E aí ele revelou também, nessa resposta dele, a segunda, que o Serra, a direção do Serra só havia liberado para o Goiás 15 minutos, depois acabou liberando um pouco mais. Mas esse não foi o motivo, tá? Pelo qual o Goiás preferiu não treinar no Serra, de acordo com o Lucas Andrino, né? Houve a reunião lá do elenco, comissão técnica, e eles optaram a não treinar no Serra, continuarem os treinamentos no CT do Goiás. E aí, domingão a rapaziada chega no Serra, vai para o gramado, faz ali o reconhecimento do gramado antes do aquecimento, depois tem o aquecimento no próprio gramado, né? Enfim, então essa é a posição do Goiás. E aí, eu conversei também com o Luiz Gustavo, competente assessor de imprensa lá da Secretaria de Esportes, sobre a situação, né? E aí o Luiz Gustavo me revelou que o Serra ofereceu para o Goiás chegou a oferecer 1 hora, né, de treinamento lá no gramado do estádio Serra Dourada, tá? E uma outra situação, tanto o Goiás quanto o Vila Nova haviam pedido para a direção do Serra para o treino de cada um ser na sexta-feira, amanhã. E aí a direção do Serra disse não, tanto para o Vila quanto para o Goiás. Não permitiu que ninguém treinasse amanhã, sexta-feira, praticamente véspera do jogo domingo, lá no gramado do estádio Serra Dourada. Galera, só para encerrar, tá? Uma informação que o Lucas Andrino acabou revelando pra gente pela manhã, lá na coletiva do Vitinho. Larson, revelação da base, o meia Larson, revelação da base, está sendo emprestado para o Palmeiras. O Larson, que ainda tem idade sub-20, e lá no Palmeiras ele vai ter a chance de disputar a Libertadores sub-20, né? A Libertadores sub-20. Ele foi emprestado para o Palmeiras com parte dos seus direitos fixados, né? Caso chegue o final do ano, o Palmeiras tem interesse em comprar, né, essa parte dos direitos fixadas do Larson pelo Goiás ao Palmeiras, beleza? Com relação ao Goiás dentro de campo, hoje pela manhã, trabalho forte, trabalho tático do Jair Ventura, segue a interrogação se o Lucas Lovati terá condições ou não de jogar domingo, tá? Goiás, domingo, vencendo o Vila Nova, o Goiás vai fechar a rodada como líder absoluto do Campeonato Goiano. Beleza? Fera, uma outra situação aqui, ó. Pera aí, não vai embora não. Tem outra informação aqui. Quinta-feira, Copa Verde, né? Que vem, Serrinha. Goiás encara o Rio Branco do Espírito Santo, né? Copa Verde, na semana que vem, quinta-feira. O Andrino me disse que a tendência é do Ventura não escalar um reservão, não, um mistão. Né, um mistão do Goiás no jogo da quinta-feira contra a equipe do Espírito Santo, Rio Branco do Espírito Santo. O mistão do Goiás, como ele fez no jogo contra a Jataiense, né, na última terça-feira na Serrinha.
Beleza? Até mais. Grande abraço, fera!